Ó, eu sou o professor Luiz e essa é a nossa aula de economia da Faculdade Multivix para o dia 13 de abril de 2020. Nós vamos falar hoje sobre elementos básicos da oferta e da demanda. Já falamos isso em outros momentos, já falamos sobre essa lei, mas de uma forma bem generalizada. Agora a gente vai aprender realmente como é que ela funciona, aonde que ela é aplicada, a forma como ela é aplicada. Bom, de uma forma geral, uma lei da oferta e da demanda, ela determina a prática de preço de produtos e serviços. Então, quando eu tenho muita gente querendo comprar determinadas coisas, o preço daquilo sobe. Então, a gente está passando agora por um momento que muitas pessoas estão querendo comprar álcool gel e fez com que o preço, então, subisse. Quando o preço sobe, alguns ofertantes, percebendo essa subida de preço, começam também a ofertar. Então, nós temos aí empresas que nunca produzir o álcool gel, que agora está produzindo. Da mesma forma, serve para os equipamentos de EPI hospitalar, para que a gente possa nos proteger. Então, é uma forma bastante reduzida do que é a lei da oferta e da demanda. Mas a gente vai estudar agora o que pode influenciar nessa lei, o que pode incrementar para que o preço de alguma coisa suba ou desça sem que seja relacionado à oferta e demanda. Bom, como a gente aprendeu já a leitura de gráfico, a gente vai utilizar muito essa questão de gráfico na aula de economia. Então, eu tenho aqui um gráfico que representa o preço da gasolina e as suas variações entre o ano de 1965 até 2010. Então, a gente viu aqui que no eixo do X é o ano. Então, se é o ano, significa que é uma análise temporal. Eu estou fazendo uma análise de um período. Eu tenho aqui no eixo do Y, o preço da gasolina em dólares por galão. O que a gente pode analisar em cima desse gráfico aqui? Que isso que está marcado aqui nessa curva, né, como a gente já aprendeu a falar, ela demonstra qual foi o comportamento do preço da gasolina durante esse período aqui. Então, a gente pode ver aqui que caiu, depois subiu, depois caiu, depois teve uma alta, depois teve uma baixa, estabilizou um pouco, subiu, teve uma queda, caiu, subiu, caiu, e depois teve uma tendência de alta. Então, aqui a gente consegue entender o que aconteceu durante esse tempo, né? E nesses anos aqui, a gente consegue entender, nesses picos aqui, aqui teve uma revolução na iraniana, aqui teve a guerra do Iraque. Então, tem determinados pontos. Aqui teve a crescente demanda mundial, principalmente com o consumo da China. Então, a gente começa a entender economicamente, através do gráfico, o que está acontecendo. E a gente consegue fazer uma leitura. Então, a gente já viu isso daí. Mas a pergunta é o seguinte: o que fez, então, essa variação de preço, subidas de preço e quedas de preço? Dentro da lei da oferta e da demanda, a gente consegue explicar isso daí. E é o que a gente vai aprender agora. Existe uma coisa em economia chamada ceteris paribus. Ceteris paribus. É um termo que a gente diz que serve para nos dizer o seguinte: tudo aquilo que eu estiver explicando em economia, o que muda é só aquele item que eu estou falando. Ceteris paribus significa o seguinte: que todo o restante permanece a mesma coisa. Então, quando eu estou estudando alguma coisa em economia e as pessoas começam a perguntar assim: mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo outro, aí não dá para a gente estudar. Então, a gente estuda uma coisa e só muda se acontecer isso. E as outras coisas? Ceteris paribus. O que significa? Permanece tudo constante, não muda nada. Se você quiser saber o que vai mudar com o que você está falando, a gente vai lá e só estuda aquilo. Mas não, senão começa a complicar. Principalmente quando a gente está começando agora na graduação a incrementar na nossa mente os conceitos econômicos, né? Então, por isso, a gente vai começar a estudar a função demanda. O que é uma função demanda? Demanda são pessoas interessadas a comprar alguma coisa. E a gente já aprendeu já que quanto maior for o preço, quanto maior tiver pessoas querendo comprar, significa que o preço vai aumentar. Quanto menor for o seu preço, mais pessoas têm interesse em comprar. Quanto maior for o preço, menos pessoas têm interesse em comprar. Então, se eu estou vendendo alguma coisa a R$10, por R$10 tem uma quantidade de pessoas que compram.
Mas se eu passar para R$ 11, menos pessoas vão comprar. Por quê? Porque daquelas pessoas que compravam a 10, elas pensam o seguinte: a 11 eu não compro. Tem outros fatores que influenciam nisso daí que a gente vai ver. Bom, existe uma relação entre preço de mercado de um bem e a quantidade demandada. Essa relação nós chamamos em economia de função-demanda ou curva de demanda. A gente já viu o gráfico de curva de capacidade de produção, nós vamos ver agora a curva de demanda. A gente tem aqui, no exemplo do livro, pacote de cereais. Então, a gente já viu já em vídeos anteriores que primeiro eu monto uma tabela. Aqui eu tenho a coluna da tabela. Aqui são os meus pontos que eu vou marcar no gráfico. Em matemática, ponto se marca com letra maiúscula, por isso que os pontos aqui são letra maiúscula, tá? Reta se marca com letra minúscula e ponto se marca com letra maiúscula. É aquilo que é determinado lá na matemática, a gente leva em consideração aqui na economia também. Nessa segunda coluna aqui, nós temos o preço da caixa do cereal. Então, nós temos preço de 5, de 4, de 3, de 2 e de R$1. Nessa coluna 2 aqui, nós temos a quantidade de pessoas interessadas a comprar esse cereal. Em quantidade em milhões de caixa. Como é que a gente faz essa leitura aqui? Se o preço da caixa for R$5, tem 9 milhões de pessoas querendo comprar aquele cereal. Então, se eu praticar um preço de R$9, ou de R$5, 9 milhões de pessoas estão interessadas a comprar aquele cereal. Se eu abaixar o preço de 5 para R$4, olha o que vai acontecer. Vai passar de 9 a 10 milhões de pessoas interessadas a comprar aquele cereal. Então, eu diminui o preço. Pessoas que antes não compravam a R$5 vão passar a comprar, então, a R$4. É assim que funciona a lei da demanda. Na medida que eu estou diminuindo o preço, aumenta o número de pessoas interessadas a comprar. Então, nós temos uma relação inversa. Quando um aumenta, o outro diminui. E aí nós aprendemos lá na leitura de gráfico que é uma curva invertida. É uma curva negativa. Vamos conferir isso daí. A gente vai pegar aqui, igual a gente faz lá na batalha naval. Esses pontos aqui, nós vamos transferir ela para o gráfico. O ponto A, então, eu vou marcar lá no gráfico. O que é o ponto A? O preço da caixa é 5, então eu venho aqui no gráfico e vou ler o gráfico. O eixo do X é a quantidade de cereais em milhões de caixa. Esse é o eixo do X. E o eixo do Y? O eixo do Y é o preço. Então eu venho aqui, preço 5, quantidade de pessoas interessadas, 9. Eu venho aqui, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu venho aqui, 9, e vou até onde eu encontrar com a linha do 5. Pronto, aqui eu tenho um ponto. Então, eu já tenho um ponto dessa curva. Agora vem o 4. Se eu diminuir o preço para R$4, a quantidade de pessoas interessadas a comprar esse cereal, já que agora diminuiu o preço, é 10 milhões. Então, eu venho aqui, eu vou diminuir o preço de 5 para 4. Eu venho aqui e traço uma reta desse 4. Agora, eu venho aqui no 10, há um preço de 4. Opa, tudo torto, mas está valendo. Aqui está o ponto B. Agora, eu vou marcar o ponto C, 3. Então, eu vou diminuir o meu preço mais ainda. Se eu diminuir o meu preço mais ainda, mais pessoas têm interesse em comprar essa caixa de cereal. Vai para 12 milhões de pessoas. Então, eu vim aqui, 10, 11, 12. 3 está aqui, 12 está aqui. Então, eu tenho aqui outro ponto, e assim eu faço para o D, e assim eu faço para o E. Pronto, e aí eu traço, então, a minha curva de demanda. É bem parecido com aquilo que nós já estudamos lá sobre gráfico. Mas como é que a gente faz essa leitura aqui? A gente faz essa leitura que essa curva, ela está justamente aqui, ela faz esse movimento.
E eu tenho aqui todos os pares dentro dessa curva de variação de preço com o número de pessoas interessadas a comprar. Então, eu tenho aqui, se eu vender a R$3,50, mais ou menos vai ter aí interessadas a comprar aí 10, 11 mil pessoas, mais ou menos. 11 milhões de pessoas, né? Tem interesse em comprar por esse preço aqui de R$3,50. Se eu diminuir para R$3 o preço, opa, mais pessoas vão comprar. No caso aqui, 12 milhões de pessoas. Então, essa é a leitura que a gente faz desse gráfico. Na medida que o preço diminui, mais pessoas estão interessadas a comprar esse bem. E na medida que o preço aumenta, menos pessoas estão interessadas a comprar esse bem. Tranquilo? Fácil entendimento, né? Então, ó, na medida que eu vou aumentando o preço, eu vou diminuindo a quantidade de pessoas querendo comprar, tá? E se eu colocar um preço de R$6, é só a gente continuar com a curva aqui, a R$6, a gente vê aqui quantas pessoas têm interesse em comprar. Então, toda vez que eu diminuir preço, mais pessoas querem comprar. Toda vez que eu aumentar preço, menos pessoas querem comprar. Tranquilo? Fácil, né? Então, vamos incrementar mais um pouco isso daí para que a gente possa aprender algumas coisas a mais que faz esses níveis de preço andar em cima dessa linha. Vamos lá. A quantidade demandada de um bem, ele tende a diminuir com o aumento de preço, por duas razões. Vamos lá. A quantidade de pessoas interessadas a comprar esse produto tende a diminuir por duas razões. Primeiro, o efeito da substituição é quando aparece um bem que substitui aquele. Que ocorre porque um bem se torna relativamente mais caro quando o seu preço sobe. Exemplo. Eu tenho um determinado sabão em pó top de linha, a um preço de R$15. Aparece um outro sabão em pó top de linha e eles estão concorrendo no mercado e são bens substituto. O que são bens substituto? Um bem substitui o outro. Então, eu compro sabão em pó do preço na marca A e sabão em pó da marca B. Os dois, para mim, são top. Se o outro preço chegar no mercado e ele diminuir, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de comprar aquele e passo a comprar do outro. Então, a demanda por aquele produto, o anterior, a demanda cai. Então, repare que a demanda não caiu por causa do preço que aumentou. A demanda caiu porque apareceu um bem substituto, que nós chamamos de efeito substituição. Tem outro bem que substitui aquele que eu estava comprando. Então, vamos lá. O efeito de substituição ocorre porque um bem se torna relativamente mais caro quando o seu preço sobe. Quando o preço do bem A sobe em geral, iremos substituí-lo pelo C, D e E. Então, também pode ser o contrário. Eu tenho dois produtos. Esses dois produtos de sabão em pó, um é R$14, outro é R$15. Eu compro de 14 porque os dois são top de linha. Mas eu gosto mais desse aqui, mas ele é mais caro. Então, quando esse bem do produto A sobe e passa a ser igual ao outro de 15, eu deixo de comprar daquele e passo a comprar do outro. Então, tem tudo isso que tem que ser levado em consideração. Então, por que o bem sobe? Porque efeito substituto. O preço aumenta e quando o preço aumenta, eu deixo de comprar porque por aquele preço maior eu não quero comprar. Eu vou comprar outro. Tem um exemplo clássico aqui, ó. Quando o preço da carne de vaca aumenta, as pessoas passam a comprar mais, então, carne de frango. Então, por algum motivo, o preço da carne de vaca aumentou. Opa, está muito caro o preço da carne de vaca, eu vou comprar agora carne de frango. Ou carne de porco, ou seja o que for. Tá? Então, o efeito de substituição. Então, a quantidade de demanda tende a diminuir quando aumenta o preço por duas razões. Efeito de substituições. E o outro é efeito renda. Quando você tem uma determinada renda e sempre compra determinados produtos, quando você aumenta a sua renda, você passa a comprar outro nível de produto. A mesma coisa ocorre quando você diminui sua renda. Então, você comprava o sabão em pó de R$15, a sua renda diminuiu, opa, agora eu vou ter que comprar um sabão em pó mais barato de R$10. Então, dois
duas razões fazem com que a quantidade demandada tende a diminuir quando aumenta o preço. O efeito substituição e o efeito renda. O efeito renda entra em ação porque quando o preço sobe, ficamos, de certa forma, mais pobres. Já falamos isso. O aumento de preço de alguma coisa faz com que o seu dinheiro perde valor. Então, você fica com menor poder de compra. Então, você fica mais pobre. Se o preço da gasolina aumenta, ficamos, de fato, com menos renda. Por quê? Porque aquele dinheiro que eu tenho já não dá mais para comprar aquilo dali. Eu vou precisar de mais dinheiro. Então, esses dois motivos fazem esse deslocamento aqui dentro dessa curva. Tudo que eu falei ocorre também de uma forma inversa, tá? Então, se você diminui preço, ocorre de forma inversa. Na diminuição de preço, mais pessoas que compravam outros produtos, diminuindo o preço do seu, eles passam a comprar o seu. Diminui o preço, mais pessoas querem comprar. E aí, isso desloca dentro dessa curva. A quantidade de pessoas e o preço está deslocando dentro dessa curva. A curva não mexe de lugar, ela fica nesse ponto aqui. Tranquilo? A gente vai ver agora mesmo como é que faz ela deslocar de lugar. Mas enquanto ocorrem esses dois fatores aqui, efeito substituição, o efeito renda, ela está junto nisso daqui. Bom, a gente tem aqui um outro gráfico que é a produção de computadores. Os preços de computadores e aqui produção de computadores. Na medida que você começa a produzir maior quantidade e você investe em tecnologia, em processo produtivo, em redução de custo, em tecnologia, então você consegue produzir maior quantidade de produto e você conseguindo produzir, inserindo tudo isso que eu falei, você consegue, então, reduzir o seu preço. Então, esse gráfico aqui, ele é também decrescente. Maior produção de computador, o preço unitário vai diminuir, tá? A gente vai falar isso um pouquinho agora mesmo. Bom, quais são as forças subjacentes da curva da demanda? O que faz essa curva de demanda deslocar tanto para fora como para dentro? Tem várias coisas. Vamos entender um pouquinho delas. Primeiro, a renda média dos consumidores. Com o aumento da renda, os indivíduos tendem a comprar mais que quase tudo, mesmo que os preços não se alterem. As compras de automóvel tendem a aumentar fortemente com o nível mais elevado de renda. Então, olha só, as pessoas passam a comprar mais carro quando ela tem aumento de renda, mesmo que o preço daquele bem aumente, tá? Então, quando a população tem aumento de renda, ela começa a comprar coisas que antes não era comprada. Quando não era comprada, significa que não tinha demanda por aquilo. Mas agora eu tenho melhoria na minha renda, agora eu vou comprar uma coisa que antes eu não comprava. Eu tenho um carro popular, agora eu vou comprar um carro utilitário, eu vou comprar um carro, uma caminhonete. Então, você começa a aumentar a sua renda e com maior poder de compra, você começa a comprar coisas que antes você não comprava. Isso desloca a curva. Uma outra coisa é o tamanho do mercado. Quando você tem um local que tem 40 milhões de habitantes, comparado a um local que tem 1 milhão de habitantes, significa que nesse local de 40 milhões de habitantes, é uma tendência a comprar 40 vezes mais do que o outro lugar. Vamos falar na nossa região aqui. Se você for em Santa Teresa, tem 25 mil habitantes. E você tem aqui na Grande Vitória, milhões de habitantes. Em Vitória, se você quiser comparar o tamanho do mercado de Santa Teresa e comparar o tamanho do mercado daqui, o mercado de arroz, por exemplo, claro que aqui a gente vai consumir, comprar uma quantidade bem maior do que lá. Na medida que o tamanho do mercado vai aumentando, desloca a curva da demanda. Eu vou mostrar no gráfico mais adiante. Então, o tamanho do mercado ele vai influenciar também nesse deslocamento. Então, o mercado pequenininho, quando ele começa a ampliar, mais pessoas vão morar ali naquele lugar, mais pessoas vão passar a demandar naquele lugar. O que vai acontecer? Vai ocorrer maior demanda.
O outro é os preços e a disponibilidade de bens relacionados. O que é um bem relacionado? Vamos lá. Existe uma relação especialmente importante entre bens substitutíveis, são aqueles que um substitui o outro, e que tendem a desempenhar a mesma função. Por exemplo, cereais matinais e aveia, ou eu tomo cereal matinal, ou eu como aveia. Ou eu uso caneta, ou eu uso lápis. Entendeu? Então, o que é um bem relacionado? Esses bens, ou eu uso um, ou eu uso o outro. Eles se relacionam. Automóveis pequenos e automóveis grandes. Automóvel a gás ou automóvel a gasolina. Então, a demanda de um bem tende a diminuir se o preço do bem substituto baixar. Ó, a demanda de um bem tende a diminuir se o preço baixar. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa tem carro a gás. E se ela... Por que as pessoas têm carro a gás? Porque é mais barato. Mas se a gasolina diminuir de preço e chegar a ser comparável com o custo do preço do gás, as pessoas vão passar a comprar, então, um carro a gasolina. Se eu utilizo para escrever caneta e o preço do lápis diminuiu, eu deixo de comprar caneta e passo a comprar lápis. Eu tomo meu café da manhã com cereal matinal e a aveia diminuiu de preço, eu deixo de comprar cereal e passo a comprar aveia. É mais ou menos isso daí. Eu faço salada no almoço de alface, mas aí eu vi que a rúcula diminuiu de preço. Opa, eu vou passar a comprar rúcula e vou deixar de comprar alface. Então, essa é a lógica desse mercado aí. Então, a gente viu, então, deixa eu apagar aqui, que o que pode influenciar? A renda. Você aumentando sua renda, você passa a consumir coisas que antes você não consumia. O tamanho do mercado, quando aumenta o tamanho do mercado, pessoas que antes não consumiam passam a consumir. Preço de bens relacionados, então os bens substitutos, que se diminuir o preço lá no outro bem, influencia nesse bem aqui. Então, se diminuir o preço de carne de frango, altera a demanda por carne de boi. Além disso, existem outros elementos em conjuntos que podem mudar isso daí, como, por exemplo, gosto, preferência. O gosto representa uma variedade de influências culturais, históricas. Então, a gente gosta de fazer no domingo o nosso churrasquinho com carne de boi. Ah, mas eu quero fazer o churrasquinho, a carne está muito cara. Eu fico a semana toda sem comprar carne, vou comprar carne de frango. Mas no domingo, meu churrasquinho de carne de boi está ali. É cultural. No final do ano, a minha mãe sempre fazia um peru assado e aí a gente faz o peru assado. É cultural. Quando chega no final do ano, o preço está caro, mas a gente compra. Agora, na semana da Páscoa, o chocolate está caro, mas você vai lá e compra chocolate lá para o seu sobrinho, para alguém que você tem de criança na família. Isso são gostos, cultura, preferência. Isso também vai influenciar. Então, nós ficamos quase o ano todo sem comer tanto chocolate, quando chega agora a gente compra uma quantidade enorme de chocolate. Então, vai ter uma demanda agora centralizada. Isso pode refletir necessidade psíquica e fisiológica genuína, bebida, amor, lazer. Então, você você tem alguns desejos que podem mudar com determinadas coisas. Locais que têm muitas festas fazem com que ali vende muita bebida. E algumas tradições, como religião, comer ou não carne de vaca. Comer carne de vaca aqui para a gente é comum, lá na Índia já não é. Lá no Japão, eles comem muito especiarias ou peixe cru, aqui a gente já não come tanto. E aí pode provocar náusea para algumas pessoas. Então, tem essas diferenças aí que vai influenciar. E, por fim, tem as influências especiais, que afetam a demanda de bens bem específicos. Por exemplo, locais que chovem muito significa que vende muito guarda-chuva. Tá? Local que dá muito sol significa que vende muito sombrinha, aquela sombrinha de sol lá, tapa-sol, como é que... Tem vários nomes em vários lugares. Tá? Local que tem uma oferta, que tem uma oferta de transporte público. Quem vai em São Paulo, quem conhece São Paulo, você pega metrô de um local para outro, vai tudo muito rápido.
Nos Estados Unidos, a gente vê filme de pessoas que não usam carro, usam metrô. Por quê? Porque tem oferta de transporte à vontade. Aqui na Grande Vitória já é difícil ter oferta de transporte e a gente precisa, então, utilizar nosso carro. Então, são coisas bem específicas que vão influenciar sobre isso daí, tá? Então, exemplo, a gasolina aumentou de preço considerável. Opa, eu tenho carro, a gasolina está cara, eu vou deixar meu carro na garagem e vou de ônibus. Então, vai aumentar a demanda por pessoas utilizando o ônibus. Isso vai fazer que o ônibus lote mais, porque teve um aumento de gasolina que não tem nada a ver com o ônibus, tá? Mas mesmo assim vai influenciar. Bom, e aí o que vai acontecer? Aqui está um resumo aqui, ó. Fatores que afetam a curva de demanda. A renda média das pessoas, tá? Com o aumento da renda, as pessoas aumentam a sua capacidade de compra. A população, o crescimento da população faz aumentar a demanda naquela região. O preço de bem relacionado. Então, quando um bem relacionado aumenta de preço, o outro passa a ter um aumento de demanda. Preferência. Quando você cria, por exemplo, hoje eu vou fazer academia. Uma mulher, por exemplo, vai fazer academia. Aí ela vai fazer academia, ela começa a querer comprar roupa de academia, comprar não sei o que para botar no cabelo, comprar bolsa para ir, comprar uma toalha, ela começa então a comprar as suas preferências porque ela vai fazer academia. Influências especiais como eu falei, aumento da gasolina, é bem específico de alguma coisa, tá? Bom, existe então, como eu falei, o deslocamento da demanda. Essa demanda pode deslocar. E aí a gente tem um gráfico aqui, ó. Aqui nós temos um gráfico, aqui está a curva da demanda. Ele deslocou essa curva da demanda para lá. Vou explicar isso daqui melhor. Como é que está essa curva de demanda aqui? Ó, vamos ler o gráfico. No eixo do X significa quantidade demandada por automóveis, em milhões por ano. No eixo do Y, nós temos aqui preço de automóveis. Se eu aumentar o preço do automóvel, o que vai acontecer com a quantidade demandada de automóvel? Vai diminuir. Então, olha só, se eu tenho essa quantidade aqui, se eu tenho esse preço aqui, quantas pessoas estão interessadas a comprar automóvel por esse preço? Essa quantidade de pessoas aqui. Se eu diminuir esse preço, quantas pessoas estão interessadas a comprar? Já aumentou. Então, ela tem uma relação inversa. Quando eu vou diminuir o Y, o X, então vai aumentar. Se eu diminuir mais ainda para isso daqui, olha só a quantidade de pessoas interessadas a comprar. Então, vai aumentando. Então, se eu vou diminuir o preço do automóvel, diminui o preço do automóvel, aumenta a quantidade de pessoas interessadas a comprar aquele automóvel. Tá? Bom, da mesma forma acontece ao inverso. Se eu aumento de 4 para 8 o preço do automóvel, eu vou alterar o número de pessoas interessadas a comprar daqui para cá. Então, é a mesma coisa que nós falamos lá. Mas isso não altera a curva, o deslocamento da curva. Vamos ver o que faz isso daí. Aqui está escrito, mas eu vou explicar aqui no gráfico. Então, vamos lá. Por esse preço aqui, tem essas pessoas interessadas a comprar esse automóvel. Por esse preço aqui, tem essas pessoas interessadas a comprar esse automóvel. Vamos imaginar que pessoas nessa região, nesse país, tiveram aumento de renda. Essas pessoas tendo aumento de renda, elas vão querer, então, comprar o seu automóvel. Então, repare, o automóvel não aumentou a demanda pelo automóvel porque o preço diminuiu. Aumentou a demanda pelo automóvel porque pessoas passaram a ter renda maior e com essa renda maior elas passaram a ter interesse por aquele automóvel. Então, a curva da demanda estando aqui, por esse preço aqui, tem essas pessoas interessadas a comprar, essa quantidade aqui, mais ou menos 9 milhões por aí. Se mais pessoas passarem a ter renda e em condições de comprar automóvel, o que vai acontecer? Essa demanda pelo automóvel por esse preço vai aumentar. Vamos supor que agora passou para 16 milhões de pessoas. Ó, quando a curva estava aqui, 9 milhões de pessoas tinham interesse em comprar o automóvel a $8 mil.
mais pessoas passaram a ter mais renda, e aí de 9 milhões, 16 milhões de pessoas passaram a comprar aquele automóvel. Repare que o preço não aumentou. O que aconteceu? Deslocou essa curva de demanda para lá. Mais pessoas querendo comprar automóvel fez com que deslocasse essa curva de demanda. Então, agora, antes, pelo preço de 8 milhões, ou melhor, 8 mil dólares, 9 milhões de pessoas queriam comprar. Agora, pelo mesmo preço, 16 milhões de pessoas querem comprar aquele automóvel, por aquele preço de 8 mil dólares. Então, o preço não alterou, mas a quantidade demandada alterou. Quando isso aconteceu, como é que aparece a curva de demanda? Antes ela era aqui e agora ela passou para o lado de cá. Então, ocorreu um deslocamento. A gente aprende economia que quando esse deslocamento é para lá, é porque está melhor. Quando esse deslocamento é para cá, é porque não está tão bom assim, está ruim. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a curva inicial é essa daqui. A 8 mil dólares tem, então, essa quantidade de pessoas querendo comprar. Mas aí a renda das pessoas teve uma queda. E aí, menos pessoas passaram a querer comprar automóvel a 8 mil. E aí, pessoas em quantidade de comprar foi 9 mil. Então, a curva passou para cá. Então, antes que tinha mais pessoas querendo comprar, agora tem menos pessoas querendo comprar esse automóvel. Então, fez com que, então, a curva se deslocasse para a esquerda. Praticamente quase todos os gráficos de economia, quando desloca para lá, melhora. Quando desloca para cá, piora. Então, essa é a explicação do deslocamento da curva de demanda. Aqui no texto ela vai explicar isso daí, tá? Deslocamento à direita da curva, então aumenta a demanda. Ela vai explicar isso melhor da forma como eu estou fazendo aqui, tá? Bom, dito isso, então, vamos falar agora sobre a oferta. Então, a demanda, ela tem um comportamento em declínio, negativo. Quando eu aumento o eixo do X, eu vou diminuir o eixo do Y. Quando eu vou diminuir o eixo do X, eu aumento o eixo do Y. Então, é essa relação que existe na curva de demanda. A demanda pode ter alteração dentro da sua curva, como ela pode também deslocar a curva ou para lá ou para cá. A gente chama para fora ou para dentro. Bom, vamos ver agora a curva de oferta. Então, como eu falei, os ceteris paribus. Estudamos oferta, ou melhor, estudamos demanda, e agora a gente vai estudar oferta. A curva de oferta, eu já vou lá direto na curva de oferta. Eu tenho aqui o gráfico, então, de cereais. Os preços praticados nos cereais são aqueles mesmos lá para a oferta. Tá aqui, tá? Os preços são os mesmos. Os pontos eu tenho aqui, como é que eu faço a leitura? Por um preço de R$5, a quantidade demandada é 18. Ou a quantidade ofertada é 18, oferta. O que eu quero dizer? Que se o preço do mercado for R$5, tem 18 mil toneladas sendo ofertada para esse preço. Mas vamos imaginar que o preço diminuiu, o preço caiu para R$4. O que os ofertantes vão pensar? Opa, o preço diminuiu, eu vou ter menor lucro. Se eu vou ter menor lucro, em vez de eu investir em cereal, lembra que nós falamos de custo de oportunidade? Se eu tiver uma outra coisa que eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou deixar de investir no cereal, a gente viu isso na aula passada, e vou investir em outra coisa. Significa que a minha oferta de cereal vai diminuir de 18 para 16. Na medida que o preço vai diminuindo, a oferta de cereal vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque por aquele preço menor, eu não tenho interesse em vender, não. Ó, se for a R$4, eu vendo. Ah, rapaz, mas agora o pessoal só está pagando 3. Ah, então tá, então tô fora, não vendo não. E aí a oferta vai diminuindo. As pessoas misturam muito esse conceito, eles confundem muito esse conceito de oferta.
Mas é justamente do jeito que eu estou falando. Na medida que diminui o preço, diminui a quantidade de pessoas interessadas a vender. Isso significa que ela tem uma relação direta. Quando eu estou diminuindo uma, diminui a outra. Quando eu estou aumentando uma, aumenta a outra. Se o preço está aumentando. Então, vamos olhar agora o álcool gel. O álcool gel agora, o preço aumentou. Opa, o preço aumentou. Eu não produzo álcool gel, então eu vou passar a produzir mais. Ou eu vi em reportagem que empresas que produziam uma quantidade de álcool gel, trabalhando de segunda a sexta, de 8 às 18. Com essa demanda agora, eles passaram a trabalhar de domingo a domingo, 3 turnos, produzindo álcool gel direto. Então, eles aumentaram essa produção de álcool gel. Por que aumentaram? Porque aumentou o preço. Aumentou a quantidade de pessoas interessadas, fez o preço aumentar, com um preço maior, eu vou vender, então, vou querer vender isso daí. E aí, quando a gente pega esses pontos aqui, batalha naval, lembra? Eu tenho os pontos aqui, e aí eu vou marcar na minha curva. O ponto A, então, significa que, então aqui, ó, fazendo a leitura do gráfico, quantidade de cereais em milhões de caixa, preço de cereais em dólares por caixa. Então, uma caixa a $5, opa, está um preço muito alto, muito bom, eu vou produzir cereal e vou vender. Essa quantidade de pessoas, 18 milhões de toneladas aí de caixas de cereais. Mas aí o mercado fez com que o preço diminuísse. Opa, por um preço de R$4, não tem mais 18 milhões de oferta de cereais, passou para 16 agora. Então, na medida que o preço vai diminuindo, menos pessoas têm interesse em vender cereais. E se o preço chegar a R$1, quantas pessoas têm interesse em vender cereal? 0. Por que 0? Porque a R$1 eu não vou ganhar dinheiro. Talvez para eu produzir cereal me custa R$1,20. E aí, se eu vender por R$1, eu não vou ter lucro, eu vou ter prejuízo. Então, não compensa eu vender essa caixa de cereal. Então, ao preço de R$1, quantas pessoas estão interessadas a vender? 0, nenhuma. R$1 está muito barato, eu não ganho dinheiro, não vou vender. Mas aí o preço disparou. Se o preço disparou, opa, a R$5 eu vou ganhar um bom dinheiro. E aí eu começo a vender cereais, então. Tranquilo? Ele é o inverso. Na medida que eu aumento X, aumenta Y. E aí eu tenho os pontos dessa curva de oferta nesse sentido. A de demanda é assim, inversa, negativa. E a de oferta, ela é positiva, ela é para cima. Tranquilo? Então vamos ver aqui. O que faz então deslocar essa curva de oferta? Ah, sim, os fatores. Os fatores que afetam a curva de oferta. Tecnologia. Se eu estou produzindo alguma coisa e eu vou investir em tecnologia, eu consigo então minimizar os meus custos. Minimizando os meus custos, eu vou conseguir produzir mais. Então, por isso que a produção de muitos produtos vão lá para a China. Por quê? Porque lá tem tecnologia, lá tem de mão de obra qualificada. Lá na China, para produzir um relógio, demora tantos minutos. Aqui no Brasil, para produzir o mesmo relógio, da mesma marca, do mesmo fabricante, é 5, 6 vezes mais do que lá. Por isso que eles foram para lá. Então, o que a China fez na época? Ela investiu muito em educação, qualificou seus funcionários, e depois chegou para o mundo e falou, ó, é o seguinte, se você quiser vir para cá produzir aqui, vem produzir que o meu pessoal está tinindo de qualificação. E aí as fábricas foram para lá. Tá? Então tem toda outra história, muitas histórias que as pessoas falam lá da China, de trabalho escravo, que as pessoas trabalham até morrer, tem toda essa história lá, mas a gente precisa aprender um pouquinho mais. Tá? Não é assunto da nossa matéria, mas lá na China, por exemplo, as pessoas não têm aposentadoria. Então, elas trabalham até não aguentar mais. Como tem muita gente, tem muita mão de obra. Aqui não. Aqui a gente aposenta quem é funcionário público, então se aposenta cedo. Não produz mais. Só ganha. Lá na China, não. Lá na China, você tem que trabalhar até não aguentar mais. Ou você tem que fazer um pé de meia para parar um dia de trabalhar e conseguir se manter. Então, tem uma cultura diferente. E aí, as indústrias se aproveitaram disso daí, foram para lá, investir em tecnologia, faz aumentar a produção. E aí consegue vender a um preço menor, vendendo para o mundo todo. Preço de fatores de produção. Aquilo que eu estou usando para produzir o meu produto, se o preço aumenta ou diminui, eu vou interferir
Por exemplo, a motorista de ônibus, quando tem lá a database dos motoristas e trocadores, aumenta o salário, aumenta a folha de pagamento, pode esperar que depois vai ter aumento do preço da passagem. Vamos falar de uma redução. Mais de 80% do nosso trigo no Brasil, todo o trigo produzido em São Paulo só atende São Paulo. Todo o restante do Brasil tem que importar. Se a taxa de câmbio está alta, a gente vai importar mais, vai conseguir um preço melhor, tá? E vai... Ao contrário, se a taxa de câmbio está muito alta, se um dólar está R$3, está R$5, está R$6, eu vou ter que pagar muito caro por um preço por um saco de trigo. Agora, se o dólar cair, eu vou pagar um valor menor por um saco de trigo. Então, eu posso produzir o meu pão por um preço de custo de fatores de produção menor. Lembra os fatores de produção? Terra, trabalho, capital. Então, se diminuir isso daqui, eu consigo diminuir o meu preço de produção, meu custo de produção, e com isso eu posso produzir mais. Produzindo mais vai afetar a curva de oferta, ela vai deslocar. Preço de bens relacionado é parecido com a demanda. Se o preço do caminhão cair, a oferta de automóveis vai aumentar. Então, o bem relacionado, se o preço do caminhão começar a cair, a oferta de automóvel vai começar a aumentar. Pode ter também políticas governamentais. Nós falamos na aula passada que o mercado não é aquela mão invisível do Adam Smith. O governo precisa interferir no mercado. Então, pegando o exemplo do álcool gel. Os comerciantes percebendo que tem demanda muito alta pelo álcool gel, ele começa a vender por um preço exorbitante. O governo vai lá e interfere. Fala, você aumentou de preço de uma forma muito fora da realidade, você vai ser notificado, multado, tem que cumprir a lei. Então, o governo vai interferir nisso daí. Então, por exemplo, quando o governo elimina algum imposto de alguma coisa, eu compro trigo, pago imposto no trigo. Se ele diminuir esse imposto, se ele eliminar esse imposto, significa que o custo do trigo vai diminuir. Opa, então eu posso comprar mais trigo, eu posso produzir mais. E aí vai alterar essa oferta aí. E, por último, algumas influências especiais. As compras, os leilões pela internet, por exemplo, tem isso daí, tá? Essa semana passada, quinta-feira, eu comprei um negócio pela internet e me chegou na terça-feira. Uma coisa que eu não encontro nas lojas, se eu for comprar aqui, pelo menos eu não vejo. Eu comprei um negócio aqui para colocar meu celular, tem uma luz que está clareando aqui meu rosto, é um suporte que fica em cima da mesa, que significa que eu comprei por um preço bem mais em conta e, por ter muita gente comprando pela internet, eles conseguem produzir uma quantidade muito maior para atender essas pessoas, tá? Então, isso aqui são fatores que afetam a curva de oferta. Vamos entender agora esse deslocamento da curva de oferta. A mesma curva, a curva de oferta desloca para lá. Quando desloca para fora, é porque melhorou. Quando desloca para dentro, é porque está piorando. Vamos olhar isso aqui, Vamos imaginar que aqui está a curva de oferta original. Aqui é a quantidade de automóvel e aqui preço do automóvel. A esse preço aqui, a $6.000, tem essa quantidade de pessoas querendo comprar. Tá? Então, o deslocamento da oferta para o mercado de automóveis, a oferta poderia aumentar. Deixa eu apagar aqui. A oferta poderia aumentar se a informatização do design da produção com relação ao custo diminuísse o trabalho necessário para a fabricação de automóvel. Então, se os trabalhadores aceitassem a um corte de salário, se os custos de produção diminuíssem, tudo isso daí vai fazer o quê? Que eu consiga, então, aumentar essa produção. Eu consigo ofertar essa produção. Então, se por acaso um bem de consumo tiver uma redução no preço, eu consigo, então, aumentar essa produção, eu consigo aumentar essa oferta. Então, a esse preço de venda aqui, eu vendo essa quantidade de oferta. Se eu conseguir diminuir meus custos de produção, eu posso produzir mais e continuar vendendo por esse preço, eu desloco a oferta, a curva de oferta para lá, tá? Então, aqui, com a diminuição dos custos de produção, a oferta do automóvel aumenta. Para cada preço, os produtos oferecerão mais automóveis e a curva de oferta, então, vai deslocar de lá, daqui para cá, vai melhorar. Então, eu estou produzindo mais, tá?
existe na economia alguns momentos. Quando isso acontece, vem isso. Quando isso acontece, vem isso. Então, se eu diminuir os meus custos de produção, eu vou conseguir produzir o automóvel por um preço menor. Eu produzindo automóvel por um preço menor, mais pessoas vão querer comprar. Mais pessoas querendo comprar, eu posso produzir mais para atender aquelas pessoas. E aí eu desloco essa curva de oferta para o lado de cá. Tranquilo? Bom, falamos de oferta, falamos de demanda, e agora a gente vai aprender aquilo que é o equilíbrio entre esses mercados. É aquilo que o Adam Smith falava. Deixa o mercado livre que ele vai entrar em equilíbrio. Aqui eu tenho os preços da caixa de cereal, aqui eu tenho aquela quantidade demandada que a gente viu lá em cima, aqui eu tenho aquela quantidade ofertada, tá? Olha só, ó para você ver. Se o preço é R$5, tem 9 milhões interessados. Mas a um preço de R$5, tem 18 milhões de pessoas interessadas a vender. Repare que tem mais ofertantes do que demandantes. Quando tem mais ofertantes do que demandantes, o que acontece no mercado? Tem um excedente de produtos. Produtos ofertados a mais do que interesse de pessoas querendo comprar. O que vai fazer, então? Vai ter produto sobrando na prateleira. Entendeu a lógica do negócio? Se eu tenho um preço de R$5, tem muita gente querendo vender por esse preço. Só que não tem a mesma quantidade de pessoas querendo comprar. Só tem 9 milhões. Significa que vai sobrar. Tem um excedente. Esse excedente, para que eu consiga vender esse excedente, o que eu tenho que fazer? Diminuir o preço. O preço vai então fazer o quê? Descer. E aí ele desce, vamos imaginar que ele desceu para 10. Ou melhor, para 4. Quando ele desceu para 4, mais pessoas passaram a ter interesse pelo compra do cereal. Só que, a R$5 eu vendo, mas a R$4 diminui a quantidade de interessado. Mesmo assim, tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar. Se tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, novamente tem um excedente de mercado. O que as pessoas que estão vendendo vão fazer para vender esse excedente? Desencalhar o que ela tem. Ela vai fazer o que com o preço? Vai descer o preço. E aí ela desceu de 4 para R$3. A um preço de R$3, tem 12 milhões de pessoas interessadas. A um preço de R$3, tem 12 milhões de pessoas querendo vender. Opa, se tem 12 milhões querendo comprar e tem 12 milhões querendo vender, ocorreu então um equilíbrio de mercado. É isso que o Adam Smith falou. O mercado vai se encontrar no equilíbrio sozinho. Há um preço muito alto, mais pessoas querendo vender, menos pessoas querendo comprar. Para que eu consiga vender, eu tenho que diminuir o preço. E aí, mesmo assim, sobrou mercadoria. Eu vou diminuir o preço, até chegar no que nós chamamos de equilíbrio de mercado. Quando eu chego no equilíbrio de mercado, o que eu tenho que fazer com o preço? Nada. Tudo aquilo que eu consigo produzir e tem interesse de vender é a mesma quantidade de pessoas que têm interesse em comprar. O mercado fica em equilíbrio. Mas vamos imaginar que tem uma tendência de queda de preço para R$2. Opa, a R$2, mais pessoas têm interesse em adquirir o cereal, porque agora está mais barato. Só que, peraí, a R$2 só tem 7 milhões querendo vender. Então, 7 milhões querendo vender e 15 querendo comprar, o que vai acontecer no mercado? Vai faltar. Foi isso que fez faltar aí o álcool em gel. Tinha mais pessoas querendo comprar do que pessoas querendo vender. Então, vai acontecer o quê? Vai acontecer escassez no mercado. E se acontece escassez e não tem no mercado, o que vai acontecer com o preço? Ele vai subir. É justamente isso que aconteceu agora no mercado. É isso que aconteceu com álcool em gel e com outros produtos aí que a gente está vendo aí. Vou dar um exemplo mais clássico aqui. Mais clássico. Tomate. O tomate é produzido ali na região de Caxixe, Domingo Martins, lá em Afonso Cláudio, Mata Fria, Arrependido, para aqueles lá de lá. Produzem um tomate e vão levar lá na Ceasa. Quando esse tomate chega na Ceasa e tem lá uma produção fantástica, eles tomaram conta direitinho, choveu no momento certo, colocaram o adubo no momento certo, dá uma produção enorme de tomate. Quando eles levam lá para vender lá na Ceasa,
Tem tanta gente vendendo, lá que ele chama lá na pedra, lá, tem tanta gente vendendo tomate que se você quiser vender mesmo todo aquele tomate, você vai ter que diminuir o preço. Nessa hora os produtores vão chorar. Só que tem momentos que quando o preço está muito baixo, o cara fala o seguinte, não vou produzir tomate não, que o preço está baixo, eu vou produzir pimentão e pepino japonês. Aí ele deixa de produzir tomate. Outras pessoas continuam produzindo tomate numa quantidade menor. Quando ele leva para vender, é muito pouco tomate. E aí o que acontece? Muita gente querendo comprar, o preço vai lá em cima. Há 3 semanas atrás, estava o preço do tomate a R$12 o quilo. Agora o preço já diminuiu, menos da metade disso daí. Então é assim, uma semana está um preço, outra semana está outro, porque muita gente querendo comprar, muita gente querendo vender. E aí esse gráfico, essa tabela explica isso melhor. Mas vamos explicar isso daí, o equilíbrio da curva da oferta e demanda, vamos explicar isso no gráfico. Está aqui o gráfico, ó. Vou chegar eu para cá que eu estou atrapalhando. Ó, quantidade em milhões por ano, preço. Se eu praticar esse preço aqui, se eu praticar esse preço, significa que a R$2, essa curva aqui é da oferta, essa curva é da demanda. Em economia, nós chamamos oferta de S e demanda de D. Tá? Essa curva aqui da oferta, a um preço de R$2, a $2, só tem essas pessoas, quantidade de pessoas interessadas a vender. Por quê? Porque o preço é muito baixo, eu estou ganhando muito pouco, eu vou vender pouco. Só que a um preço de R$2, tem essa quantidade de pessoas querendo comprar, porque o preço é muito baixo. O que vai acontecer então aqui? Escassez. Essa é a quantidade de pessoas que querem vender, essa é a quantidade de pessoas que querem comprar. Opa, eu tenho essa quantidade toda aqui de escassez, vai faltar no mercado. Pô, já que está faltando no mercado, o que o cara vai fazer para se aproveitar? Ele vai aumentar o seu preço. Então, ele aumentou de 2 para 3. Quando ele aumentou de 2 para 3, essa era a quantidade de pessoas interessadas a comprar. E essa é a mesma quantidade de pessoas interessadas a vender. Então, aqui a gente tem um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, no gráfico de oferta e demanda, é justamente o ponto onde as duas curvas se encontram aqui e fazem esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto de equilíbrio. E se o preço aumentar para 4? Opa, se o preço aumentar para 4, ó, aqui é demanda, né? O preço aumentou, vai diminuir a quantidade de pessoas interessadas. Se o preço aumentou, vai aumentar a quantidade de pessoas interessadas a vender. O que vai acontecer, então? Por um preço de R$4, por um preço maior, eu vendo por esse preço. Só que a quantidade que eu e outras pessoas estão vendendo é uma quantidade maior do que pessoas querendo comprar. Então, vai ter excedente no mercado. Vai sobrar a mercadoria. E se sobrar a mercadoria para que eu possa vender, eu tenho que fazer o quê, então? Diminuir de preço. E assim o mercado fica. O preço sobe, o preço diminui até ele se encontrar no equilíbrio. E aí, as pessoas estão ali naquele preço de equilíbrio. Aí vem aquilo que eu falei, aparece um bem substituto, ela vai lá e compra. Acontece alguma coisa, ela vai lá e compra outro bem, aquele dali diminui a demanda, e aí aquele preço vai deslocar. Tem que se alterar. E aí o mercado vai tomando conta disso daí. Tranquilo? Então, a gente viu aqui oferta e demanda, a gente viu deslocamento. Essas curvas podem deslocar da mesma forma, a oferta deslocando para cá, no mesmo motivos que eu falei lá em cima, tá? A demanda deslocando para fora ou para dentro e a oferta deslocando para fora ou para dentro. Então, aqui tem um resumozinho. Se a demanda aumenta, a curva de demanda desloca para a direita. Qual é o efeito? O preço aumenta, a quantidade aumenta. Então, muita gente querendo comprar, a curva de demanda desloca para a direita, significa que melhorou. Se a demanda cai, a curva de demanda desloca para a esquerda. Então, ela desloca para dentro. Se a oferta aumenta, a curva de oferta vai para a direita. Se a oferta cai, a curva de oferta vai para a esquerda. Então, esquerda é para dentro, direita é para fora. E aqui a gente tem aqui essa relação, tá? O quadrozinho aqui, ó, da colinha. Aqui é a colinha. Quando eu chamo colinha, não é colinha para fazer para a prova. É fazer cola para estudar. Cola também ajuda a gente a estudar.
Então, se aumenta a demanda, a curva desloca para a direita, o preço sobe e a quantidade ofertada sobe. Então, tá aqui. Esse é o resumo de todos os gráficos que eu falei. Então, aqui a mesma coisa, deslocamento ao longo da curva. Pode deslocar do ponto E para o ponto daqui para cá. Pode deslocar daqui para cá. A curva pode deslocar para fora. A curva pode deslocar para fora. É uma explicação gráfica disso daí. Tá? Bom, aqui é a mesma coisa, deslocamento para fora. O que a gente viu, então, nessa aula de hoje? A gente analisou oferta e demanda, a gente viu a função da demanda, a gente viu a função da oferta e a gente viu o equilíbrio entre elas. Para que a minha explicação fique melhor, eu vou passar para vocês aqui um vídeo. Talvez o som não saia tão legal, porque o vídeo está na internet, está no meu computador. E aí é uma forma mais legal, mais gráfica, mais bonitinha de eu explicar isso que foi explicado agora. Aliás, nem sou eu que vou explicar. Quem vai explicar é uma outra pessoa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar eu aqui. Neste vídeo, vamos falar sobre a oferta e a demanda. E o modo como essas duas forças interagem em mercados competitivos, determinando o movimento dos preços e indicando onde será o preço de equilíbrio. Inicialmente, vamos conceituar a demanda, que é a quantidade de um bem ou serviço que as pessoas desejam adquirir por um determinado preço. A demanda reflete o comportamento das pessoas, que, conforme o preço praticado, se dispõem a adquirir o bem ou serviço. Vamos examinar este comportamento estudando este gráfico. No eixo horizontal, vamos colocar a quantidade demandada, aumentando-se os valores da esquerda para a direita. Quanto mais à direita, maior será a quantidade. E no eixo vertical teremos o preço. Quanto mais alto for o preço cobrado pelo bem ou serviço, mais para o alto será este valor. Vamos considerar uma situação, por exemplo, em que o preço é alto. Podemos deduzir que a quantidade que será adquirida será baixa. Preço alto, quem é que vai querer? Portanto, vamos posicionar os nossos compradores nesta região do gráfico, onde mostra um preço alto e uma quantidade baixa. Vamos considerar uma situação oposta agora, onde o preço praticado é baixo. Desta vez, a quantidade demandada será grande. Mais pessoas vão desejar adquirir o bem ou serviço. Os nossos compradores irão ocupar agora esta posição, onde a região dos preços baixos tem muita quantidade. Unindo estas duas regiões extremas do nosso gráfico, temos esta curva. Esta curva apresenta o comportamento dos compradores. Preço alto, poucas compras. Preço baixo, muitas compras. Traçamos então a curva da demanda. Por exemplo, se o preço estiver a R$70, a quantidade vendida será 50 produtos. Deixe ponto aqui. Se o preço baixar para R$10, a quantidade vendida será 250 produtos. Neste outro ponto. Vamos falar agora da oferta. A oferta é a quantidade de um bem ou serviço que os produtores estão dispostos a produzir e a vender por um determinado preço. A oferta irá refletir o comportamento dos vendedores,
que, conforme o preço praticado, se dispõe a oferecer um bem ou serviço. Vamos estudar este comportamento examinando agora o gráfico dos vendedores ou dos produtores. E vamos considerar a situação, por exemplo, que o preço é alto. Podemos deduzir que o vendedor quer aproveitar o preço alto e oferecer muitos produtos ao mercado para potencializar o seu lucro. Portanto, vamos posicionar os vendedores nesta região do gráfico, onde mostra um preço alto e uma quantidade ofertada alta. Vamos considerar a situação oposta, onde o preço praticado é baixo. Desta vez, a quantidade ofertada será baixa, pois os vendedores vão oferecer poucos produtos porque consideram que esse preço baixo não é compensador. E vamos posicionar os nossos vendedores nesta região, a região dos preços baixos e da pouca quantidade ofertada. Unindo essas duas regiões extremas do nosso gráfico, obtemos esta curva. Esta curva representa o comportamento dos vendedores. Preço alto, muitas ofertas. Preço baixo, poucas ofertas. Traçamos então a curva da oferta. Se o preço for R$ 85,00, 300 produtos serão ofertados com esse preço tão bom. E o nosso ponto no gráfico estará lá em cima. Agora, R$ 10,00 não compensa ofertar e apenas 50 produtos aparecem no mercado. Aqui está esse outro ponto. Agora, vamos unir compradores e vendedores em um mesmo universo, que ficará representado neste gráfico, combinando a oferta e a demanda. Vamos transpor a nossa curva da demanda, que representa o comportamento dos compradores, e a curva da oferta, que representa o comportamento dos vendedores. Observe que essas duas curvas se encontram em um ponto. É o ponto de equilíbrio. Isto é, quando o preço estiver a R$ 25,00, todas as 150 unidades produzidas serão vendidas. Então, o que significa este ponto de equilíbrio? Significa que se o preço for maior do que o ponto de equilíbrio, menos pessoas irão comprar o produto. Sobrarão produtos na prateleira. Por exemplo, se for a R$ 40,00, apenas 100 produtos serão vendidos. E aqui estão nossos produtos na prateleira. Agora, se o preço oferecido for menor do que o preço de equilíbrio, significa que mais pessoas irão buscar o produto. Os produtos irão sumir da prateleira e pessoas deixarão de ser atendidas. Ao preço de 10, 250 produtos seriam demandados. Mas o que afeta a demanda? Muitas coisas afetam a demanda, como, por exemplo, a renda da população, o próprio crescimento da população, o preço dos bens relacionados, o gosto ou a preferência das pessoas pelos bens e as influências especiais. Vamos ver no gráfico o comportamento dos preços caso a demanda aumente. Vamos lançar mão neste gráfico e colocar mais uma vez a curva da demanda. Está também a curva da oferta. O que acontece se a demanda aumentar? Sabemos que nos eixos cartesianos, quando uma grandeza aumenta, ela se desloca para a direita. Então, neste caso, a nossa curva da demanda também irá se deslocar para a direita. Então, vamos ver aqui, deslocando-se para a direita.
E aqui está a nossa nova curva da demanda. Vamos ver agora o gráfico, colocando a curva da oferta e a nova curva da demanda. Aqui está. Observe que a curva da oferta e a nova curva da demanda se encontram aqui nesse ponto de equilíbrio. É um novo ponto de equilíbrio. E o nosso preço de equilíbrio, que era 25, agora com a demanda aumentada, aumentou para R$40. E o que afeta a oferta dos produtos? O que afeta a quantidade dos produtos ofertados? Ora, a oferta dos produtos é impactada pela tecnologia disponível, pelo preço dos fatores de produção, pelo preço dos bens relacionados ao produto e influências especiais. Vamos ver a influência da alteração da oferta na movimentação dos nossos preços. Mais uma vez, o nosso gráfico da oferta e da demanda. E o que acontece se a oferta aumentar? No eixo cartesiano, quando um valor aumenta de valor, ele desloca-se para a direita. Vamos deslocar a nossa curva da oferta para a direita. Aqui está. A nova curva da oferta. Mais uma vez, vamos ver o nosso gráfico, a curva da demanda e a nova curva da oferta. Observe que agora a curva da oferta e a curva da demanda vão se cruzar num ponto um pouco mais abaixo da linha de preços. Aqui está. R$10. Isso significa que se a oferta aumentar e a demanda continuar a mesma, os preços irão ficar abaixo daquele antigo ponto de equilíbrio. Ficarão mais baratos. Bom, pessoal, vocês viram aí, bem melhor do que eu expliquei, né? Tudo bonitinho, desenhado, não tem essa facilidade, não. Bom, com isso, então, a gente aprendeu nessa aula, então, essas questões que existem entre oferta e demanda. Está aqui o que a gente viu de conceito, aprendemos mais coisas relacionadas a conceitos econômicos, oferta, demanda, funções, a função do gráfico, a lei da demanda quando ela é inclinada, a lei da oferta quando ela é positiva, as funções de curva oferta e demanda, o que vai influenciar, o preço de equilíbrio, mantendo tudo mais constante, que é o ceteris paribus. Isso aqui que a gente aprendeu agora, tá? E para que a gente possa fixar isso que nós aprendemos, a atividade relacionada a essa aula de hoje, que vai compor a nota de vocês, é essas questões para discussão no final do capítulo, a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4, a questão 5, deixa eu ver mais aqui, e a questão 9. A questão 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Tá? Quando você for ler aqui, você vai ver que é tranquilo essas questões, está dentro daquilo que foi falado, e se tiver dificuldade, agora a gente funciona da seguinte forma. Vocês viram lá que a gente está com uma nova plataforma. Esse vídeo faz parte da nossa aula. Vocês precisam assistir o vídeo antes, anotar suas dúvidas e vou começar a live para tirar as dúvidas
e eu vou tirar as dúvidas da aula na live da aula do dia. Então, tem pessoas que estão passando 3 semanas e estão perguntando coisas de 3 semanas atrás. Não faço isso. O fórum que eu abri para a aula, assim que terminar a live, que acabar tudo, eu vou lá e fecho o fórum. Ou seja, de 18h50 a 20h50 é a nossa aula. Você precisa aproveitar esse tempo, assistir o vídeo, assistir a live, tirar as dúvidas na live e sanar isso daí. E eu vou abrir o próximo fórum referente ao assunto da próxima aula. Tranquilo? Então, é uma nova modalidade que a instituição está passando e a gente vai se adequar, mas que vai dar tudo certo. Tá? Tchau, tchau e bons estudos. Agora mesmo estou lá na live esperando vocês.